Como citar uma apresentação de PowerPoint? Usando o estilo MLA. Faça referências com notas de rodapé ou notas de fim. O estilo MLA usa essas duas opções para apresentar as informações bibliográficas sobre as fontes citadas no artigo ou projeto. Se optar pelas notas de rodapé, marque a parte do seu texto em que você menciona a apresentação de PowerPoint com um número subscrito e escreva a citação completa no fim da página. Se for utilizar as notas de fim de texto, escreva as citações completas em uma lista alfabética de trabalhos citados no fim do artigo. Exemplo: afirmaram que os eletrônicos atrapalham o relacionamento dos homens com a natureza. 1. Indique o nome do apresentador ou autor. Se você assistir a uma apresentação de PowerPoint em uma conferência ou palestra, cite o nome do palestrante. Escreva o sobrenome da pessoa primeiro, seguido de uma vírgula e do seu primeiro nome. Se for citar um arquivo de apresentação de PowerPoint digital, escreva o nome do autor. Exemplo: Smith, John. Cite a palestra se a apresentação do PowerPoint for exibida ao vivo. Se a apresentação fazia parte de uma conferência ou palestra, inclua as informações acerca do evento. Especifique o nome do evento, o local, a cidade em que foi realizado e a data. Registre qual era o tipo de palestra. Exemplo: Smith, John. Sensitivity and Social Media. Today Social Networks. Thomson Auditorium. Hamilton. Jan. 23. 2016. Keynote Address. Escreva o tipo de mídia digital utilizada e a data em que foi criada. Se for citar um arquivo de PowerPoint que assistiu no seu computador, coloque a data em que foi criado no local onde escreveria a informação sobre o evento para uma apresentação ao vivo. Essa informação deve conter o nome do autor e o título do arquivo. Em vez de indicar o tipo de palestra que assistiu, mencione o tipo de mídia digital. Quando for escrever a data, abreve o mês colocando somente as 3 letras iniciais e o ponto final. Exemplo: Smith, John. Sensitivity and Social Media. Jan. 2016. PowerPoint Presentation. Usando o manual de estilo Chicago. Use a nota de fim de texto ou a nota de rodapé para citar a apresentação. Para mencionar a apresentação de PowerPoint no seu ensaio ou projeto, insira a nota de fim ou nota de rodapé. As notas de fim de texto devem ser indicadas com um número sobrescrito que corresponde a uma citação completa na bibliografia no fim do artigo. Notas de rodapé devem ter um número sobrescrito, mas a citação completa deve ser escrita no final da página. Coloque o nome do autor ou palestrante e o título da apresentação. Comece a citação escrevendo o nome completo do autor ou apresentador, iniciando com o nome próprio. Após o nome, insira uma vírgula e escreva o título da apresentação entre aspas. O título também deve ser seguido de vírgula. Exemplo: John Smith. Sensitivity and Social Media. Aspas. Especifique que é uma apresentação de PowerPoint. Após escrever o nome e o título, indique qual o seu formato. Escreva PowerPoint Presentation. Apresentação de PowerPoint, seguido de vírgula. Isso se aplica tanto para as exibições ao vivo quanto para os arquivos eletrônicos.
Se tiver acesso à apresentação online, escreva PowerPoint Slides. Slides de PowerPoint. Em vez de PowerPoint Presentation, escreva da seguinte forma: John Smith, Sensitivity and Social Media, PowerPoint Presentation. Aspas. Coloque o nome do site, a data que acessou e a URL. Se encontrou uma apresentação de PowerPoint online, é importante anotar a data que visitou o site porque o conteúdo pode ser modificado. Escreva o nome do site em itálico, seguido de uma vírgula e da data de acesso. Em seguida, copie e cole a URL e finalize a citação com um ponto final. Exemplo: John Smith, Sensitivity and Social Media. John Smith Presentations Online. January 6, 2016. http www.johnsmithpowerpoint.org. Anote o local da apresentação. Se você viu uma apresentação de PowerPoint ao vivo, escreva o máximo que puder sobre o local do evento. Inclua o nome da conferência ou evento, o local e a cidade. Separe cada informação com uma vírgula. Exemplo: John Smith, Sensitivity and Social Media, PowerPoint Presentation, Social Media Conference, Plaza Conference Center, New York. Fazendo citações com o estilo APA. Insira o sobrenome do autor e o ano da publicação para citações no texto. Quando parafrasear ou citar diretamente uma parte da apresentação de PowerPoint, coloque essa informação no texto entre parênteses. Escreva o sobrenome do autor ou do palestrante seguido de uma vírgula e o ano de publicação ou apresentação do projeto de PowerPoint. Os parênteses ficam localizados logo após o primeiro sinal de pontuação depois da referência. Não é comum utilizar notas de rodapé ou notas de fim de texto no estilo APA. Exemplo: Smith, 2010. Faça uma compilação de uma lista de referência em ordem alfabética. Enumere cada uma das fontes das citações no texto criando uma lista no verso do seu artigo. Não repita as mesmas fontes se as mencionou mais de uma vez no texto. Organize a lista de referência e ordene alfabeticamente pelo sobrenome do autor. Anote o sobrenome e a primeira inicial do autor ou do palestrante. Escreva o sobrenome primeiro, seguido de vírgula. Coloque a primeira inicial do seu primeiro nome, seguida de ponto final. Se houver uma segunda inicial, escreva-a logo após a primeira, seguida de ponto final. Exemplo: Smith, J. Indique o ano em que foi publicada online ou apresentada. Escreva o ano entre parênteses. Acrescente um ponto final após o segundo parêntese. Se não souber o ano, omita essa informação ou insira a data de acesso da apresentação online. Exemplo: Smith, J. 2016. Escreva o título em itálico e o tipo de apresentação entre colchetes. Insira o título da apresentação de PowerPoint em itálico. Em seguida, informe o tipo de formato entre colchetes. Termine a citação com um ponto final. Se acessou a apresentação pela internet, o formato é o seguinte: PowerPoint Slides. Slides do PowerPoint. Se assistiu à apresentação de PowerPoint presencialmente, o formato deve ser Lecture. Palestra. Exemplo:
Smith, J. 2016. Sensitivity and Social Media. PowerPoint Slides. Ponto aspas. Ponto. Acrescente a URL se acessou a apresentação pela internet. Escreva as palavras retrieved from, retirado de, na frente da URL e insira um espaço. Copie e cole o endereço completo da URL. Não adicione nenhuma pontuação após as duas primeiras palavras ou após o link. Exemplo: Smith, J. 2016. Sensitivity and Social Media. PowerPoint Slides. Retrieved from http www.johnsmithpowerpoint.org